Vou voltar aqui para eu continuar. E aí, ok, você vai se autoconhecer através das ferramentas que eu vou te passar aqui. E você precisa de um processo, tá? Cada uma tem um processo. E eu falei, ok. E nesse processo, eu falo para vocês o seguinte. Por exemplo, vou colocar um objetivo de alimentação com qualidade. Da noite para o dia, você vai mudar a sua alimentação? Não. Você precisa necessariamente ter que buscar um mega profissional para você aprender a fazer isso? Também não. Então, você pode buscar na internet algumas dicas, algumas coisas, orientação de compra, ir no mercado, comprar algumas coisinhas diferentes, trocar, né, alguns ingredientes. E aí, aos poucos, você começa a inserir a sua alimentação, alimentos de maior qualidade, que vai te fazer bem. E aí que vem o processo. Então, como o funil de marketing, né? Como vocês estão comigo aqui no trabalho de marketing digital, a mesma coisa. Tudo tem uma preparação. Aí você começa a fazer assim, é difícil. Fazer caminhada é difícil. Ai, dói. Né? E é um processo. Aí você lembra do seu propósito. Não, eu me organizei, me comprometi comigo mesma que eu vou fazer. Então, eu vou. Vai um dia, vai no outro, faz no outro, às vezes um dia não dá, continua. O Spire, que você vai fazer todo dia, que você vai entender como está teu nível de bem-estar e ele vai te ajudar a encontrar o que você tem que fazer no seu dia para você se sentir 1% mais feliz, vai te ajudar nesse processo, tá? Vai assim, hoje está tudo bem, realmente eu não meu corpo está me pedindo um descanso, não tem como eu querer fazer uma academia hoje, eu preciso de descanso. Então, ok, está tudo bem, você se conheceu, você entendeu que você precisa fazer isso, você vai procurar nesse dia descansar, em vez de fazer academia, que acaba gastando mais, às vezes, a sua energia, não é o ideal. Ou talvez vai ser uma outra prática. E aí, sim, você começa a se sentir melhor. Depois disso, né, você entende esse processo, você tem que fazer um planejamento, uma organização. Né? Então, para mim, foi todo final de semana, sábado ou domingo, rigorosamente, eu organizo a minha agenda da semana seguinte. Então, eu como atendo cliente, tenho atividades para fazer, uma coisa nesse sentido, que é mesmo de agenda. Então, eu comecei a entender. Eu atendia 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Atendia um, fazia uma atividade, atendia outro, e isso não era produtivo. E aí, eu comecei, então... Deixa eu só ver aqui que hora que é. Ótimo. Eu comecei, então, a ver que eu precisava mudar a minha forma de trabalho. Me organizei de uma outra forma. Então, eu comecei a entender um processo, me organizei, aí eu abri a brecha na minha agenda. Uma coisa que eu entendi muito, que eu preciso colocar horário, minha agenda não é uma agenda de horário, então eu preciso como fosse uma reunião. 15 horas, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, caminhada. Então, esse horário eu paro, largo tudo, ou a gente tenta, às vezes tem um dia que não vai dar, tem dia que não vai dar e tá tudo certo. Então, você sai mais tarde, você sai à noite, mas você continua no ritmo. E aí eu comecei a entender realmente o meu ritmo, tá? Aqui está o modelo do planner Eu Ideal de uma forma mais visível para vocês, tá? Então, isso aqui tudo a gente vai usar. Eu falei muito do Spire, que é como a gente tem que estar usando e dando atenção a ele. E no meio disso tudo, a gente encontra. Se conhecer, o autoconhecimento vem muito das forças também, tá? Então, leiam depois o que diz ali nas forças. Isso sobre as forças é igual para todo mundo, só a sequência das forças que não, tá? E daí eu passo para vocês outros
dois canais que vocês vão conhecer um pouco mais das forças, mas eu vou fazer um dia só de forças, aí vai ser bem mais interessante. Deixa eu ver aqui. Que eu posso passar. Aí minhas forças que eu passei para vocês no chat, né? Então eu descobri quais eram minhas forças, eu comecei a entender o porquê eu dizia sim para muita coisa, e quando me deu esse estralo, esse start, assim, aí eu comecei a dizer não de forma bem fácil até, porque eu dei atenção a isso e falei, opa, isso daqui eu não preciso fazer. Essa pessoa, ela pode esperar, ou eu não preciso me doar muito para ajudar quem não quer ser ajudado. Talvez você tenha que dizer não para uma pessoa que você mais gosta. Eu disse não até para minha mãe. Ela me ligou, me pediu uma coisa e eu falei, olha, o meu tempo está assim, assim, assado, e tudo bem se eu não fizer? Né? Tudo bem se eu não conseguir te ajudar agora, nesse momento, ou fazer isso para você? E eu tive que dizer um não para ela, doeu pra caramba. Mas foi possível. E ela entendeu, né? Então, ela começou também a me poupar um pouco. Ela realmente me procura se não tem outra solução. E agora ela sabe até falar comigo. Ela fala, Vanessa, me diz se você pode. Se você não pode, você me avisa também que você não pode e eu dou um jeito. Então, às vezes, a gente tem que informar para a pessoa, conversar de uma forma mais tranquila com ela e falar, olha, não consigo, não dá, eu estou me deixando de lado, estou deixando outra coisa que é prioridade, né? E eu fazia muito isso, por quê? Porque eu queria estar no domínio de tudo, meio que ajudar, mas por conta de querer estar no domínio, e não fazia muito sentido. Então, eu usava a minha força amor de uma forma extrema, que me prejudicava. Então, eu usava tanto que era ruim. Um exemplo, tá? Um exemplo para vocês. E aí, olha, eu tenho força em alta criatividade. A criatividade, apesar dela estar em alta, e é uma das forças altas, que se a gente fizer o via cada 6 meses, uma vez no ano, nem se recomenda refazer, né? Mas só se você tiver uma mudança muito brusca na sua vida. Daí ela muda, as forças vão mudar, ou elas só alternam a sequência. A criatividade, eu não estava usando criatividade. Eu meio que ocultei essa força, e eu tenho essa força bem forte. E eu não estava dando atenção a ela, então foi bem interessante eu conhecer minhas forças. E esperança, né? Essa esperança de que eu posso ajudar o outro, que a gente pode fazer um mundo melhor, tá? Eu já exemplifiquei para vocês o autoconhecimento, onde a gente usa o eu ideal, que o eu ideal, então, são atividades das várias versões de mim mesmo, é o eu no futuro, é o eu agora, é o eu que o outro vê em mim, né? Então, vocês vão descrever as várias versões de vocês mesmos. É bem interessante essa atividade, e vocês percebem se você está no seu eu ideal ou não, e qual é o seu eu ideal, e é bem interessante. Forças, vocês já conheceram as suas forças, e o bem-estar integral do modelo SPY também, que eu já falei bastante. Eu vou trazer, vou pegar aqui, peraí. Olá, eu sou o Jair. Peraí, pausei. Esse Jair aqui, ele é meu cliente em marketing digital, e ele se permitiu conhecer o Spire. Eu achei que ele precisava usar, e ele só usa essa ferramenta Spire, as outras eu não apliquei com ele. Porque ele estava com o dia dele todo confuso, aí ele se encontrava comigo uma vez por semana, online, e falava que não tinha tempo, e aí ele andava meio angustiado, várias coisas assim. E eu falei, vamos aprender a psicologia positiva? Eu quero te ensinar a ferramenta Spire e eu quero que você aplique. E daqui 7 dias você vai me dizer o que você está sentindo. E aí ele aplicou, tá? E ajudou ele muito. E ele gravou um depoimento para mim sobre isso. Bem curtinho. Olá, eu sou o Jair, sou empresário. Vocês ouvem bem? Peraí, opa, passei o slide. Essa é a minha mãe.
Volta. Olá, eu sou o Jair, sou empresário e também sou aluno da Vanessa no projeto do Marketing Digital, que eu estou implantando aqui na minha vida, no meu escritório, e também vou fazer um trabalho na minha vida pessoal. E a Vanessa, desde muitos tempo, né, ela comentava do projeto que ela estava trabalhando, né, da psicologia positiva. E um dia ela percebeu que realmente estava precisando dessa orientação mais profunda em relação à vida particular e ao escritório. E realmente ela me passou o método SPAR, eu utilizei, eu comecei a organizar melhor minha agenda. Eu tenho 4 filhos, sou pai de 4 filhos, então eu tenho funcionário, minha vida é agitada, é corrida, e eu estou conseguindo organizar, quando eu chego em casa, brincar com a minha filha, organizar minha agenda no escritório e também fazer o trabalho de marketing digital, essa mentoria com a Vanessa, que está muito bom, me ajudou muito, né? E veio na hora certa, com o que eu estou fazendo, tá? Então, para você que ainda não conhece essa metodologia da psicologia positiva, venha conhecer esse método que é importante, que vai realmente ajudar a sua vida e vai. Muito bem. Então, assim, ele usou também para organizar a agenda dele como eu usava, e ele começou a equilibrar a vida dele. Então, ele até me contou assim, umas coisas mais peculiares, né? A esposa dele queria ele toda hora, e ele falou assim: calma, eu tenho que me desdobrar aqui por muitas coisas. Então, né, às vezes ele até precisou dizer não para a esposa, ele começou a dizer sim um pouco mais para as filhas dele, que ele estava deixando de lado, né, os filhos. E aí ele começa a se equilibrar, né, a buscar o bem-estar, que não é só trabalho, não é só uma coisa ou só outra, ele também tem que tirar um tempo para ele, né, e assim por diante. Nossa, é um cara que estuda pra caramba, que tá assim, super em movimento. E a minha mãe, queridíssima, falou isso sobre mim, né? Quem mais melhor para nos conhecer do que nossa própria mãe, não é verdade? E ela foi bem sincera. Então, eu tinha um comportamento bem temperamental, tá? Então, pensa uma pessoa explosiva, estourada, que eu não sei, quando, claro, a gente, não acontece mais isso comigo? Acontece, mas muito menos, né? Então, quem me conhece hoje não sabe quem eu era com 18 anos. Não tem ideia, não tem ideia. E às vezes, eu nem me reconheço, assim, sabe? Né? Tamanho tempo, claro que isso tem uns 5, 6 anos que eu tive uma mudança muito maior, né? Mas desde os meus 18 anos, só para vocês saberem, eu venho com essa busca muito intensa e com essa atenção presente que eu preciso melhorar minha comunicação, como eu lido com as coisas. E a psicologia positiva, depois de tudo que eu já usei, já apliquei, tudo funcionou, fui em psicólogo, já fui em terapeuta, parapsicólogo, regressão, de tudo um pouco. Tudo funcionou, né? Então, e a psicologia funcionou ainda mais, que veio assim, parece que assim, a fechar com chave de ouro. E quando eu caio lá embaixo, que eu começo a agir de novo com algumas coisas que é muito do meu eu, né, de Vanessa, né, do meu eu do passado, né, eu falo assim, meu Deus, eu não estou me reconhecendo, por que eu estou assim? E eu logo, ou no dia, mas eu tenho essa atenção plena, não consigo aceitar aquela chave assim, na hora, porque às vezes é muito intenso. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que está tudo bem. Só que se você percebe e você vai se conversa consigo mesma e fala assim, olha, Vanessa, tudo bem, né? Você já percebeu que você agiu de uma forma incoerente, que você não deveria ter retrucado, não deveria ter falado dessa forma, ou você não precisa estar se sentindo dessa forma, que não foi, essa pessoa não te atingiu, né? Isso é com ela, não tem nada a ver com você. Isso a gente aprende com a psicologia positiva, a entender e fazer essa conversinha interna. Aí é questão assim, ou de horas ou de minutos, ou no dia seguinte
tá tudo certo, parece que nada aconteceu. É bem interessante. Com o processo, o uso do SPARE diariamente. Então, a gente usa o SPARE diariamente e começa a ter uns insights, a entender realmente o que você precisa fazer. Muita atenção às forças, tá? E aqui uns exemplos em relação ao processo, acho que eu não trouxe antes. Então, quais as atividades que você faz e gostaria de inserir no seu dia a dia como hábito? Então, dentro desse processo, mesmo que isso não é o seu objetivo central, é interessante você identificar qual hábito, né? O hábito de acordar e não pegar o celular na primeira coisa que você faz no dia, né? Você tira o hábito, você acorda. O Cláudio, ele vem muito com o ensinamento, né, de a gente fazer uma oração assim que acorda, agradeça. Então, usar, a gente vai fazer também atividade da gratidão, ser grato, tomar o café antes de sair trabalhar. Tem várias coisas que às vezes a gente não faz, que a gente começa virando no automático, e isso não é legal, né? Como desenvolver as atividades que você deseja? Eu falei, tudo tem um início, meio e fim, uma preparação, né? E o que faz sentido para você, tá? Então, para mim, eu comecei a entender que alguns horários do dia eram melhores para fazer determinadas coisas, outros horários não. E uma coisa bem legal, se você talvez tenha uma atividade que você queira fazer nova, e essa atividade dá para ser feita em dois, ou em equipe, em dupla, com a amiga, com a mãe, com alguém, combine com essa pessoa para fazer junto e combine um horário que é interessante para as duas. Talvez para você é muito importante a relação familiar. Então, convide o marido e pegue o filho e vá fazer uma caminhada na praça, vão até a praça. Então, você vai fazer uma atividade, você vai sair ao ar livre e você vai estar com a sua família, no momento dando atenção para o marido e para o filho, né? A gente tem a Andressa, a Chile ainda não tem, só tá grávida, né? Tá vindo. Então, você já vai vir com um ensinamento para ele. Legal. Né, às vezes fala assim, não tenho tempo para o meu filho. Mas pega ele e vai fazer, leva ele na pracinha enquanto você faz uma caminhada, né? Coisas assim. E assim por diante. Então, eu e o Cláudio, nesse momento, a gente começou a ficar, a gente já fica junto muito, mas eu determinei que eu ia fazer o horário de caminhada bem no horário que ele chegava em casa, então eu me desligava, parava do trabalho e eu ia fazer a caminhada. Então, ele chegava e eu já estava com atenção para ele. Então, para mim, isso foi legal, né? Eu me dirigia mais para ele nesse momento. E assim por diante. Então, eu comecei a combinar, organizar minha agenda de acordo com a agenda dele, né? Como isso para mim era importante. Eu acho que um relacionamento, mesmo se ele está no início ou já tem alguns anos, é bom a gente dar uma retomada, né? E tudo faz sentido, tudo bem para te ajudar e melhorar, tá? E assim por diante. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu não falei aqui do planejamento da organização. De organizar sua agenda, inserir em seu dia a dia as atividades. Então, pegue e anote, né, o que você tem feito e aonde você poderia inserir essa atividade. Talvez eu falo muito de caminhada e tal, mas pode ser que você queira começar a estudar, você queira começar a praticar uma meditação, você queira começar a praticar um tempo para você, né? Então, coloque na sua agenda. Esse horário eu vou parar para mim, tá? E cada dia tem um ritmo. O Stiger, ele também é um conhecedor e estudioso da psicologia positiva, e ele falou isso, tem uma aula só sobre isso, sobre a questão do seu ritmo. Ele falou assim, cada dia tem o seu ritmo. Para mim isso fez muito sentido, porque o dia de hoje foi diferente do dia de ontem e vai com certeza ser diferente do dia amanhã. Se o meu dia for exatamente igual todo dia, para mim não gosto. E não faz sentido. Então, não é todo dia que eu faço meditação no mesmo horário,
o que eu faço todo dia. Não é todo dia que eu atendo aquele cliente no mesmo horário, né? São só algumas agendas que eu organizo. E assim por diante, porque eu entendo que eu posso organizar os meus dias também de forma diferente um dia depois do outro. E isso, para mim, é muito intuitivo, eu não penso muito para fazer isso, né? E tá tudo certo. E também entender, se você se organizou, fez agenda, e chegou no dia e aconteceu alguma coisa e te atrapalhou. O que você vai fazer? Respira fundo e tá tudo certo, né? Amanhã você vai conseguir, amanhã a agenda dá certo. Ah, marido, você me atrapalhou, eu queria hoje meditar, e você não tá deixando, você tá fazendo barulho, né? Claro que você deveria ter combinado com ele que aquele momento era para você. Um exemplo bem assim, para a gente comentar, né? Estou terminando aqui, só deixa eu ver o horário. E deixa eu ver o que mais. Então, permissão para ser humano, né? Muita permissão para ser humano nessa organização, muita resiliência, atenção plena e mindfulness. Essas foram as 3 coisas que eu usei muito, tá? Atenção plena, que é a prática do mindfulness, que é você ter atenção à sua respiração. Quando você está fazendo sua refeição, faça com calma, olhe para o seu prato, veja o que você está comendo, sinta o cheiro do alimento, perceba o sabor de cada alimento quando você está mastigando, antes de engolir. Então, é um processo, é uma atenção plena àquilo. Vai fazer uma caminhada, olhe ao redor, né? Se conecte com isso que você está fazendo. Então, mindfulness não é meditação, né? Ela é uma atenção plena à sua respiração, atenção plena ao que você está fazendo. Então, eu estou aqui conectado só para vocês. Eu não estou preocupada com o celular, não estou preocupada, às vezes eu nem preocupada nem com o horário. Estou preocupada com vocês, com o horário de vocês, mas comigo está tudo certo, né? E deixa eu ver. Falei já tem bastante coisa aqui. Deixa eu olhar aqui minha listinha. Olha que interessante isso aqui que eu escrevi sobre mim. Que eu achei... peraí. Eu achei que eu precisava colocar na minha agenda um novo hábito, no caso da caminhada, né? Eu foquei muito nisso, na organização, para que eu inserisse esse hábito, né? E que eu acreditava que isso me ia ajudar. A caminhada, ela ia vir, não é porque eu só queria voltar a caminhar, é que eu senti que eu estava com energia baixa, meu bem-estar não estava legal, estava bem atrapalhado, né? Então, por isso também eu queria muito fazer. E aí eu comecei a notar que eu não conseguia realizar esse hábito, né? Mesmo que usando a agenda. Vou até ler aqui para ficar bem entendido. Aí eu tinha até um aplicativo para eu ficar acompanhando isso, também não dava. E, na verdade, o que eu precisava fazer era a minha autogestão, né? Minha autoliderança na organização das minhas atividades, no trabalho, no pessoal, como estudo, por exemplo. Então, eu tinha que parar para estudar, e eu não parava para estudar. Não era só caminhada que eu não estava fazendo, era muita coisa que eu não estava fazendo. Então, eu comecei a me organizar nisso. Tá? Então, na verdade, eu tinha que me autogerir, né? Então, eu aprendi a me autogerir. Então, que nem hoje mesmo, o Cláudio queria marcar um monte de coisa para mim na semana que vem. Eu falei assim, é sábado e domingo que eu vou arrumar minha agenda. E não me marca lá em nada, que eu sei que tenho bastante coisa para colocar e me organizar. E eu sei, daí eu já jogo para outra semana, porque não dá, eu já conheço como é meu ritmo, eu já conheço como é a minha semana, porque eu já tenho há 1 ou 2 meses fazendo isso toda semana, então eu me conheço. Eu sei que nessa minha semana eu vou ter tempo ou não, mesmo que eu abro ela agora e não tem nada escrito, porque eu sei quantos clientes eu atendo, eu sei quais atividades que eu faço e coisas que eu vou vir a inserir, que já está no meu radar, né? Então, a gente começa a ter uma organização até mental muito melhor. Você não esquece mais das coisas, muito bom, tá? Se vocês vão usar uma agenda ou não, isso também é de cada um, tá? Por isso que eu falo, cada um encontra o seu ritmo,
Cada um vai encontrar o como você vai se organizar, tá? Muito bem. Aí eu criei um modelo, que é um plano ideal. Eu fiz assim, um modelo feminino e um modelo masculino. Quem gosta do rosa, pega o rosa. Quem gosta do cinza ou azul, pega o azul. Né? Eu vou mandar isso em PDF para vocês, tá? Onde só você vai colocar o seu objetivo, você vai escrever qual é o seu ideal quando você fizer a atividade, vai listar as suas 5 principais forças, e do lado você vai ir listando o seu sparring quando você fizer. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, né? Então, é bem básico, como um planner mesmo, que você pode usar. Opa, sei essa aqui demais. E o que eu... Ai, peraí. O que foi? Para.